A Torre de Babel. A história completa do desafio da humanidade aos céus. Poucas histórias são tão universalmente reconhecidas quanto a da Torre de Babel. Gravada na consciência coletiva como o conto que explica a origem das diferentes línguas, sua narrativa em Gênesis é, na verdade, muito mais profunda. É um relato denso sobre unidade, tecnologia, orgulho desmedido, hubris e a natureza do poder. Para compreender o verdadeiro significado desta torre que pretendia tocar os céus, devemos explorar não apenas o texto bíblico, mas também as tradições que a interpretaram e o contexto histórico das colossais estruturas que inspiraram esta poderosa alegoria sobre a ambição humana e a intervenção divina. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. A história da Torre de Babel, narrada em apenas 9 versículos no livro de Gênesis, é uma das mais icônicas e ressonantes de toda a Bíblia. Mais do que uma simples explicação mítica para a diversidade de línguas, é uma profunda meditação sobre a ambição humana, o orgulho, a rebelião e a relação entre a humanidade e o divino. Para compreender sua totalidade, é necessário explorar não apenas o relato bíblico, mas também as ricas interpretações da tradição judaica, os ecos em outros textos antigos e o fascinante contexto histórico que a inspirou. A narrativa se encontra em Gênesis 11, 1, 9. Após o dilúvio, a humanidade era uma só família, falando uma só língua e um só modo de falar. Migrando para o leste, eles se estabeleceram em uma planície na terra de Sinar, Mesopotâmia. Ali, movidos por uma combinação de engenhosidade e ambição, decidiram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Este versículo é a chave de toda a história. A motivação é tripla: alcançar os céus. Um ato de orgulho supremo, hubris, tentando invadir o domínio divino. Fazer um nome para si mesmos, buscar a fama e a glória para a humanidade, em vez de para Deus. Evitar a dispersão. Desafiar diretamente o mandamento divino dado a Adão e a Noé, de frutificar, multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28 e 9, 1. Eles buscavam uma unidade forçada e autocentrada. Deus, vendo este ato de rebelião unificada, desce para observar. A preocupação divina não é com a altura física da torre, mas com o potencial ilimitado da arrogância humana. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A solução divina é quebrar a unidade que permitia tal rebelião. Deus confunde suas línguas, de modo que não possam mais se comunicar. O projeto é abandonado, e a humanidade é finalmente espalhada por toda a terra. A cidade inacabada recebe o nome de Babel, que em hebraico está ligado ao verbo balal, que significa confundir. Enquanto o texto bíblico não nomeia um líder, a tradição judaica, encontrada no Talmud, Midrash e nos escritos de historiadores como Flávio Josefo, identifica unanimemente Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, como o rei tirano por trás do projeto. Seu nome foi interpretado como derivado da palavra hebraica para rebelar, marad. Sob a liderança de Nimrod, a construção da torre assume um caráter muito mais sinistro. O Midrash descreve 3 motivações principais dos construtores, revelando a profundidade de sua rebelião. Guerra contra Deus. O grupo mais radical queria subir aos céus para travar uma batalha literal contra Deus, vingando a destruição do mundo pelo dilúvio. Algumas lendas dizem que eles pretendiam colocar um ídolo no topo da torre, segurando uma espada, como um desafio direto à soberania divina. Proteção contra outro dilúvio. Outro grupo, temendo um novo cataclismo, pretendia construir uma torre alta o suficiente para escapar das águas, demonstrando uma completa falta de fé na aliança de Deus, simbolizada pelo arco-íris, de que nunca mais inundaria a terra. Centro de idolatria. Um terceiro grupo desejava simplesmente estabelecer um grande centro de poder e adoração a si mesmos, consolidando a fama e o domínio de Nimrod. O castigo, segundo a tradição, foi tão específico quanto o pecado. Aqueles que queriam guerrear contra Deus foram transformados em macacos e demônios. Aqueles que construíram por orgulho foram punidos com a confusão de línguas. O Midrash também conta que 1/3 da torre foi consumido pelo fogo,
Um terço foi engolido pela terra e apenas um terço permaneceu, um monumento arruinado à loucura humana. A história da Torre de Babel não surgiu do vácuo. Ela foi profundamente influenciada pelas impressionantes estruturas que os antigos israelitas encontraram na Mesopotâmia, os zigurates. Zigurates eram enormes torres escalonadas de tijolos, construídas no coração das principais cidades da Suméria, Acádia e Babilônia. No topo, havia um templo dedicado ao deus padroeiro da cidade. Eles eram vistos como escadas para o céu, ligando o plano terrestre ao divino. O candidato mais provável para a inspiração da Torre de Babel é o zigurate de Babilônia, chamado Etemenanque, Templo da Fundação do Céu e da Terra. Dedicado ao deus Marduk, esta estrutura colossal atingiu sua forma final sob o reinado de Nabucodonosor II, o mesmo rei que destruiu Jerusalém e exilou os judeus. Com cerca de 91 metros de altura, dominava a paisagem e era um símbolo poderoso do poder, da riqueza e da religião pagã do Império Babilônico. Para os exilados judeus na Babilônia, o Etemenanque teria sido um símbolo gritante da arrogância e idolatria humanas. A história da Torre de Babel, portanto, também funciona como uma poderosa crítica teológica, recontando a história do maior monumento da Babilônia, não como uma escada para o céu, mas como o epicentro de uma rebelião fracassada contra o único e verdadeiro Deus. A Torre de Babel transcendeu suas origens para se tornar um símbolo universal. Ela representa a vaidade dos projetos humanos que buscam a glória própria sem consideração pela moralidade ou por Deus. É a história arquetípica da ambição desmedida que leva à ruína e à fragmentação. Ao mesmo tempo, a história oferece uma explicação para a rica, e por vezes conflituosa, diversidade de culturas e línguas humanas, apresentando-a não como um acidente, mas como uma intervenção divina projetada para conter o orgulho humano. A torre inacabada na planície de Sinar permanece um eterno lembrete de que a verdadeira unidade não é forjada por tijolos e ambição, mas por um propósito comum sob uma autoridade maior. Em última análise, a Torre de Babel é muito mais do que a história da origem dos idiomas. É uma parábola atemporal sobre os limites da ambição humana. Ela contrapõe a unidade forjada pelo orgulho e pelo medo, destinada ao fracasso e à confusão, com a diversidade ordenada por um propósito divino. A torre inacabada simboliza todo o grande projeto humano construído sobre uma fundação de arrogância, servindo como um poderoso lembrete de que quando a humanidade busca de fazer um nome para si mesma, em desafio aos céus, o resultado inevitável não é a glória, mas a fragmentação e a dispersão.